Bom, pessoal, boa noite. Vamos falar hoje sobre a aritmética, né, que é a parte básica da matemática, né? E vamos falar sobre as operações é, de soma, subtração, produto, divisão. Depois a gente vai caminhar um pouco mais para frente aí vendo a potenciação e a radiciação, né? E saber manipular os números, porque a matemática ela ela é o básico, né, a primeira que o aluno precisa saber para entrando no mundo da matemática é conhecer as operações dos números e depois vai avançando na álgebra, na trigonometria, na geometria plana, geometria espacial, né? Então esse acho que é o conceito mais básico aí que a gente tem para mostrar é o de operações, né, com números, né? E aí a gente sabe que desde o início, né, o homem sentiu a necessidade de quantificar as coisas, né? Desde o homem primitivo lá na caverna, lá ele tinha os animais que ele ia se alimentar e ia matando os animais para comer, né? Então, suponhamos ele mata uma anta, uma capivara lá, e aí ele vai contando, né, os animais que foram mortos aí para comer. Então essa e aí marcando pedrinhas e coisas assim para é, quantificar essas coisas, né? Então desde o início o homem sentiu a necessidade de quantificar coisas, né? Para o dia a dia, para a vida, né? E aí surgiu as operações da matemática e daí foi desenvolvendo a matemática com a álgebra, com as equações. Aí depois o Newton aí fez grandes avanços aí com o cálculo diferencial integral e tal, e até coisas mais avançadas aí que tem, né? Mas vamos ver então primeiro o conceito aqui das operações, né? Se a gente sabe que a gente pode ir somando as né, como fala, somando as pedrinhas aí, né? Um, dois e três, né? Então a primeira operação é a soma, né? A soma. E se eu tenho duas pedrinhas e somo, fico com mais uma, né? Daí eu fico com três pedrinhas, certo? E isso aí é o conceito de somar, que é o conceito de agregar peças, né? Agregar quantidades, né? A subtração já começa a ter, a matemática tem muita coisa de abstração, né? Ah, a subtração já é coisa de você perder, né? A subtração eu tenho duas pedrinhas e, por exemplo, duas pedrinhas e perco uma, certo? Aí eu fico com uma só, certo? Que eu perdi uma das duas aí, fiquei com uma. Só que aí começa a existir o conceito de. Vamos já começar a complicar o negócio, né? Começa a acontecer o conceito de, por exemplo, número negativo, né? Aí já vão, por exemplo, se você tem no banco lá, suponhamos que você tem no banco, na sua conta corrente lá, você tem R$ 100, né? E suponhamos que você faz uma despesa de R$ 200, né? Despesa de R$ 200. O que vai acontecer aqui? Você está saindo com 200 e você só tinha 100, então você vai ficar com a sua conta negativa em R$ 100, certo? Isso aqui é o primeiro conceito que você precisa saber aí, é que na matemática tem o conceito de número negativo, né? Nesse aspecto, o que seria um número negativo? Não é uma coisa uma, que você não consegue quantificar o que está faltando, né? É, então aí eu estou dando exemplo aí de R$ 100 na conta e gastou 200 e ficou negativo. Esse negativo é uma coisa que fica no abstrato, né? No banco não tem como tirar esses R$ 100 da sua conta, então ele deixa uma dívida lá, né? Tá? Então a soma, a tua conta começa a ficar negativa, né?
Isso é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Surgindo aí a época das dificuldades econômicas e existe a necessidade de, de até ficar fácil de entender essa matemática dos números negativos, né? Então, voltando aqui, umas coisas assim que a gente vai ver primeiro, né? É, é o seguinte, as operações mais básicas que surgiram desde o início aí foram as operações de soma e subtração, certo? Que são coisas bem intuitivas, bem claras. Depois, pessoal, você vai ter que saber que existe na matemática também esses conceitos de, por exemplo, das operações de soma e subtração. Depois o material que eu te passei para vocês vai explicar mais, mas existem algumas propriedades, né? Propriedades da soma e subtração, né? Então existe a propriedade de como essa operação pode ser comutativa, né? Comutativa. Depois a gente tem também a propriedade da associativa, né? Associativa. Tem o elemento neutro, tá? Depois vocês vão vendo qual que seria o elemento neutro, né? Dessas operações. Então, vamos começar a destrinchar aqui. Se eu estou falando em soma e subtração, né? Soma e subtração, aí uma coisa que assim básica que a gente tem que saber é que a soma e a subtração, essas propriedades comutativa e associativa e elemento neutro existem, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, se eu, por exemplo, pegar o 3 e somar com o 5, eu tinha 3 pedrinhas, peguei mais 5 pedrinhas, eu estou com 8 pedrinhas, certo? Se eu tivesse 5 pedrinhas no início e ganhasse 3, o resultado ia ser o mesmo, né? Então a ordem das parcelas, né? A gente chama isso daqui parcelas, isso aqui é a soma. A ordem das parcelas não altera a soma, certo? Então essas propriedades aqui de comutação, né? Ela vale, né? Ela vale. Na subtração também poderíamos ter um caso similar, né? Se eu tiver, por exemplo, só que vai aparecer os números negativos, né? Se eu tiver 5 pedrinhas e perdi 3, eu vou ficar com 2, certo? Agora, se eu tinha 3 reais no banco e gastei 5 reais, eu vou ficar com menos 2 reais. Isso significa que eu estou com ele negativo, certo? Mas certo, aí existe a operação, a diferença dos sinais, né? De soma, e aqui era negativa, aqui é positiva, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, por isso que tem a diferença, certo? Agora, tanto faz, se eu fosse pegar os mesmos números, se eu pegar o 5 menos 3 dá igual a 2, ou se eu tenho 5 reais e gasto 3, eu fico com 2 reais. Mas se eu, por exemplo, estou devendo 3 reais, que é negativo, e ganho 5 reais, eu vou ter os mesmos dois, certo? Então, tanto faz a ordem aqui dos valores, a subtração dá o mesmo valor, certo? Ela só não dá o mesmo valor nesse caso aqui, porque são coisas diferentes, né? Aqui eu tinha 5 reais e perdi 3 reais, fiquei com 2. Aqui é o contrário, aqui é um outro cenário. Eu tinha 3 reais e perdi 5. Por isso que eu fiquei devendo 2, certo? Mas essas propriedades, a propriedade de inversão dos números mantendo os sinais, o resultado da soma ou da subtração não altera. Tá? Associativa também é no seguinte: se eu, por exemplo, eu tenho
o 3, o 2 e o 5, certo? E suponhamos que eu queira primeiro somar esses dois e depois somar com esse cara aqui, certo? Ou, outra ocasião seria pegar o 3 e o 5, somar o 3 e o 5 e depois somar com 2. Vai dar a mesma resposta, né? 2 mais 3 dá 5, mais 5 dá 10, certo? 2 mais 3 mais 5, primeiro eu resolvo parênteses, né? A gente vai ver isso daí nos conceitos aí da ordem de prioridade das operações, né? Mas se eu tiver 2 somado com 3 mais 5, 3 mais 5 dá 8, com 2 dá 10 do mesmo jeito, certo? Então essa propriedade associativa também é válida, certo? Para a soma e para subtração, certo? Que a ordem, se eu fizer primeiro esta conta e depois somar com isso, vai dar o mesmo resultado de eu somar primeiro esses dois e somar esse depois no final. Vai dar o mesmo valor, certo? Então isso não muda, né? Uma outra coisa que um conceito legal que é importante você saber é o elemento neutro, né? Qual que é o elemento neutro da soma e da subtração? É o zero. No caso aí, o zero, se eu pegar o 3 e somar com 0, dá 3. Se eu pegar o 3 e subtrair 0, dá 3 também. Então esse cara aqui, o 0, é o elemento neutro da soma e da subtração, certo? Então é importante a gente conhecer esses conceitos aí. Aí no material que eu passei para vocês, fala todas essas propriedades, depois vocês podem olhar com mais calma sobre as propriedades da soma e da subtração, tá? Estou só passando aqui um conceito geral, tá? E depois vocês vão vendo aí com mais calma, tá? Soma e subtração são as primeiras operações que surgiram aí, né, na necessidade para cobrir as necessidades do homem aí, né? Que é contar as coisas, contar até se fala aí que nos povos mais primitivos, que nem os índios aí, né? Existe registros históricos e coisas até do Tupi-Guarani, a língua deles lá dos índios, eles contavam as coisas, se me engano, até 4. No Tupi-Guarani existia o número 1, o 2, o 3, o 4, depois o resto era muitos. Era muitos, que para eles não, a cultura deles, né, eles não usavam aquilo. Então a língua do Tupi-Guarani, não sei se já tem alguma evolução da língua, né, porque a língua é uma coisa viva, mas eles contavam, tinha uma palavra para representar o número 1, uma palavra para representar o número 2, 3, 4, depois era muitos, não tinha um número maior, né. Isso por quê? Porque a matemática, as coisas vão cobrir as necessidades do homem, né? Do dia a dia do homem. Conforme você vai evoluindo em necessidades, a matemática, os computadores vão desenvolvendo, devido a esse desenvolvimento dos computadores, foi havendo necessidade de desenvolver, por exemplo, a álgebra booleana, né? Do 0, 1, do verdadeiro ou falso e tal, né? Então, mas isso é uma coisa que a matemática foi desenvolvendo a partir pela necessidade, né? Depois, olha, eu vou só comentar aqui também sobre a multiplicação e a divisão. Ela se a gente for ver, tem também essas propriedades aí, sabe, de comutativa, por exemplo, assim, 2 vezes 4 dá 8. Se eu pegar 4 e multiplicar pelo 2, também dá 8, certo? Então a ordem dos números aqui não altera o produto, né? Na ordem dos fatores não altera o produto. É lógico que assim a divisão já tem uma coisa que altera aqui, né? Porque se eu peguei 4 balas para 2 pessoas, vai dar 2 balas para cada pessoa, certo? Mas se eu tiver 2 balas para 4 pessoas, aí vai dar
2 sobre 4, né? Que é simplificado, vai dar meio, né? Que é 0,5, vai dar meia bala para cada um. Então aí tem uma diferença aí na parte da comutação, né? Agora assim, se eu fizer, por exemplo, a 2 vezes 4 vezes 8, ou pegar 2 vezes 4 vezes 8, vai acabar dando o mesmo número, né? Aqui, ó, 2 vezes 4 vai dar 8. 8 vezes 8 dá 64. Aqui, 4 vezes 8 dá 32. Vezes 2 dá 64 também, tá? Então aqui a associação vale, tá? Bom, depois vocês podem ir brincando com esses conceitos aí, né? Na divisão vai dar algumas diferenças, né? Se eu pegar, por exemplo, o 4, se eu fizer primeiro o 4, por exemplo, 4 dividido por 2 e depois multiplicar por 8. Ou se eu pegar o... Aqui, se eu inverter a ordem dos fatores aqui, vai dar diferente, né? Se eu pegasse, por exemplo, o 4... o 4... Bom, é que aqui eu vou alterar os sinais, né? 4 dividido por 2 dá 2, vezes 8 dá 16, né? Que aí se eu trocar os... Mas uma coisa que é importante vocês aprenderem e guardarem, isso sim é muito importante, é saber a propriedade do elemento neutro. Qual que é o elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação ou da divisão. Por exemplo, se eu pegar o 8 e multiplicar por 1, vai dar 8. Então o elemento neutro é aquela operação que você faz e que depois da operação feita não mudou nada. É o caso da soma, eu somar com 0. Ganhei 0 reais, eu estou com a mesma coisa. Ou perdi 0 reais, estou com a mesma coisa. Então na soma e subtração é o 0. Na divisão e na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Se eu multiplicar um número por 1, dá ele mesmo. Ou se eu dividir um número por 1, dá ele mesmo, tá? Então esse aqui é o elemento neutro da divisão, tá? Bom, isso aí é importante a gente saber. Depois, pessoal, tem um monte de exercícios aí que a gente pode ir fazendo e tal, mas umas coisas que eu acho legal a gente, vocês conceituarem aí, é uma coisa que até mandaram um exercício aí um tempo atrás, acho que foi a Bruna que mandou lá no... e aí ela é sobre a ordem, né, uma coisa que é importante saber, a ordem das operações, certo? Como você vai operar, qual que é a ordem das operações. Então, a matemática, ela usa alguns sinais convencionais aí, que se deve fazer primeiro, que a gente está querendo fazer primeiro aquela operação, né? Então existe, por exemplo, os parênteses, existem os colchetes, existem as chaves. Então a ordem de realização das operações, elas devem ser primeiro fazer as contas com em primeiro lugar fazer as contas com os parênteses, depois as contas com os colchetes e por final as contas com as chaves, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma continha assim, vamos fazer só soma e subtração, tá? Eu tenho assim, por exemplo, 2 mais 3 mais 2 vezes 4 mais 1, aí suponhamos que isso aqui tudo esteja em chaves, multiplicado por 3
certo? E dividido aqui, tudo isso daqui, dividido por 2. Olha que confusão aí que deu, né? Então aqui, se eu tivesse uma expressão desse jeito aqui, primeiro as regras assim, né? Primeiro você resolve parênteses, depois os colchetes e as chaves, e aí a ordem a ordem é primeiro a multiplicação. Isso aqui é a ordem de operadores devido às chaves, colchetes e parênteses. Mas existe a ordem das operações. Então, por exemplo, multiplicação e divisão, você sempre faz antes do que a soma e a subtração, tá? A soma e a subtração. Então, primeiro se multiplica e divide, depois é que você vai fazer a soma e a subtração. Então, por exemplo, só fazer assim, ó, 2 mais 3 vezes 4. Qual que você vai fazer primeiro? Você vai fazer primeiro, pessoal, primeiro você enxerga aqui o 3 vezes 4, porque ó, você primeiro tem que resolver o 3 vezes 4, que vai dar 12, e depois somar com 2, certo? E aí vai dar 14. Você não pode fazer aqui a soma 2 mais 3 e depois multiplicar por 4. Não pode fazer isso, a menos que fosse assim, olha. Se fosse 3 mais 2 mais 3 vezes 4, aí sim você ia fazer primeiro isso daqui. Porque o parênteses você tem que resolver primeiro, porque tem um parênteses. Então isso aqui dá 2 mais 3, vai dar 5. Vai dar 5 vezes 4, que vai dar 20, certo? Esse daqui deu diferente, certo? Esse daqui primeiro a gente resolveu a multiplicação. É como se eu tivesse um parênteses aqui, imaginário, mas nem precisaria ter, se tiver até é melhor, mas a própria multiplicação e a divisão, como elas têm uma prioridade em relação à soma e à subtração, você faz primeiro esse daqui, 3 vezes 4, que vai dar 12. Depois você soma com 2, vai dar 14. Aqui já não, aqui tem um parênteses aqui, então aí esse parênteses manda que você faça a operação 2 mais 3 antes, e aí o resultado vai ser diferente. Então é importante vocês verem e praticarem esse exercício para vocês notarem que as coisas dão diferente, tá certo? Não é a mesma coisa, certo? Aqui, voltando essa expressão aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro se vocês quiserem copiar tudo aqui, né? 3 vezes 2 mais 3, né? Aí o que eu vou fazer? 2 vezes 4 é a primeira operação que está dentro do parênteses. Eu tenho que resolver o parênteses primeiro, certo? Vai dar 8. Mais 1 dividido por 2, certo? Agora, pessoal, eu tenho que somar todos esses caras aqui, porque já resolvi o parênteses, agora eu tenho que resolver o colchete, certo? Eu vou somar todos esses caras aqui, ó. Então 2 mais 3 dá 5. 5 mais 8 dá 13. 13 mais 1 dá 14. Então aqui vai ficar 14. E aqui é 3 vezes 14, certo? Dividido por 2. 3 vezes 14, você pega aqui o 14 dividido vezes 3. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 1 dá 3 mais 1, 4. Então deu 42, certo? Aqui deu 42 dividido por 2. Isso aqui, se você dividir por 2, ó, só para lembrar como é que se faz a divisão também. Isso a gente vai praticar, tá? Dá para dividir o 42 direto por 2? Não, a gente pega primeiro o 4. Aí você pega qual o número que multiplicado por 2 dá 4. É o 2, certo? 2 vezes 2 dá 4. Aí fica 4 menos 4 dá 0. Certo? Daí você abaixa o 2. Aí qual o número que multiplicado por 2 dá 2? É o 1. 1 vezes 2 dá 2. Opa, deu 0, deu o resto 0. Deu uma conta exata, certo? Deu 21 aqui. Tá? Então deu 21. Depois a gente vai praticar mais. Vocês precisam praticar essas divisões, precisam praticar as multiplicações, precisam, se tem alguma dificuldade em tabuada, a tabuada é bem básico, pessoal, vocês precisam decorar as tabuadas, certo? Agora que a gente tem bastante tempo ainda para o Enem, não se assusta não, mas é trabalho, mas não sabe, confunde algumas coisas, mas vamos aprender, vamos então para aprender, certo?
Então, beleza. Então resolvemos essas expressões. Isso daqui, pessoal, seria interessante vocês praticarem bastante, sabe? Isso aqui, olha. Primeiro resolve o parênteses, depois o colchete, depois as chaves. Saber que primeiro você resolve multiplicação e divisão, depois você soma, subtrai. Isso daí é básico, é importante se saber. E mais do que você decorar, pessoal, é praticar. Não fica decorando, não. O objetivo da matemática aqui não é decorar, é você aprender, né? Existe só uma coisa aqui que a gente não falou, mas depois vai entrar na frente da multiplicação e divisão. Vai ser, digamos, a primeira, seria a zeroésima aqui, seria a potência e a raiz, né? Então primeiro você resolve as potências e raízes, depois você vai resolver a multiplicação e divisão e depois a soma e divisão. Aí a potência a gente vai ver, né, as regrinhas lá da potência. É um número 2, por exemplo, 2 elevado à quinta, né? Não, vamos fazer um número simples, 2 elevado ao cubo. O que significa 2 elevado ao cubo? O que significa um número elevado a outro número? O que significa isso? Significa o seguinte: você tem o 2 que é a base, né? E o 3 é o expoente. O que significa essa notação aqui na matemática? É que você está pegando 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Então 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então a potência nada mais é do que ela se desdobra em várias multiplicações. Em que a base vai se repetir N vezes. Então se a base é 2 e está elevado a 3, ela vai se multiplicar 3 vezes. Então 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 vai dar 8. Então o 2 ao cubo é igual a 8. Certo? Só estou dando, depois a gente vai aprender com mais calma. Não vou explorar tanto a potência e a raiz hoje, mas só estou comentando que faz parte da revisão aí Isso já não seria aritmética, né? Aritmética é mais soma, subtração, divisão e multiplicação. Aí a aritmética ela já cobre mais isso daí, mas a gente vai ver também potência e raiz, tá? A raiz, só para vocês lembrarem, por exemplo, raiz de 4, raiz quadrada, quando não tem nada aqui, o índice aqui é 2, certo? O que significa isso daqui? Qual o número que, quando eu falo que raiz de 4, eu estou procurando, eu falo que ele é igual a 2. Por que a raiz de 4 é igual a 2? Porque é o 2 que elevado a esse índice aqui, que é o 2 aqui, isso aqui é o índice da raiz, né? Índice. Isso aqui é o radical, né? Radical. Estou botando uns nomes, depois na apostila vai ter aí. Mas ele significa que o 2 elevado a 2, 2 elevado ao índice, é igual a esse radicando aqui, né? Esse 4 aqui. Tá? Então, no fundo, a raiz é a operação inversa da potenciação, né? Depois a gente vai ver, mas eu só estou dando uma primeira chamada aí, né? Para você saber que a potência e raiz se resolvia antes. Então se você, por exemplo, tivesse deixa eu pegar aqui, vamos pegar um caso mais simples aqui, por exemplo, 2 elevado ao cubo, que multiplica 3 mais 1, certo? Opa, tá meio complicadinho isso aí. Como é que eu faço isso? Eu primeiro resolvo a potência. 2 elevado ao cubo a gente já viu aí que é 8, certo? Já viu que é 8. Primeiro eu resolvo a potência. Copio. Certo? Agora quem que eu vou resolver? Opa, agora eu vou resolver a multiplicação. Então 3 vezes 8. 8 vezes 3 é 24. Mais 1. Por final a gente resolve a soma ou a subtração. No caso é a soma. Então vai dar 25. Tá bom? Então, pessoal, é prática e usar os conceitos aí básicos, tá? Bom, pessoal, vamos lá. O que mais que precisamos? Isso aqui é uma aula bem inicial. Eu vou passar vários exercícios para vocês irem fazendo. E aí vocês aproveitam aí para
para fazer, e tendo dúvida, manda mensagem aí no grupo ou no Classroom e tal, né? Manda, ó, não consegui fazer esse, ou tô com um exercício assim em casa aí para fazer. Aproveita que agora vocês estão com mais tempo. Eu o ano passado até fiquei resolvendo alguns exercícios mais complexos e tais, né? E aí eu vi assim que tem algumas, existe realmente um gap aí, uma necessidade, né? Às vezes na escola não foi visto bem um conceito desses de aritmética, de coisa assim, e aí fica mais difícil de vocês aprenderem se vocês não conhecem a matemática mais básica, né? A aritmética. E aí, como a gente já tá, quando você tá lá, putz, a prova do Enem é na semana que vem, por exemplo, você vai ainda aprender aritmética, aprender um negócio, não dá tempo. Então já vai caindo um caminhão de coisas, e a resolução dos exercícios já parte de um pressuposto que você já conhece isso daqui. Se você não conhece, você precisa conhecer isso antes para avançar, porque a matemática é um degrauzinho, uma escada que você precisa ir, né, degrau a degrau, até chegar nos exercícios um pouco mais complexos. E olha que no Enem existem alguns exercícios que não são tão complexos. Também precisa desmistificar um pouco isso, sabe? Tem alguns que, usando esses conceitos mais básicos, você já consegue evoluir bastante, né? Então vamos lá. Que mais que eu preciso falar? Bom, umas coisas assim, comentamos um pouco dos números, né? Mas uma coisa que é fundamental vocês saberem é que existem os números, existe a matemática, ela agrega assim, né, números naturais, que a gente chama, né, o conjunto dos números naturais. O que seriam os números naturais? Os números naturais é os números 0, 1, 2, 3, certo? Seriam os números, a sequência dos números que a gente usa para contar as coisas, né? Esses são os números naturais, né? O próprio índio lá, o próprio cara lá na época pré-histórica lá, já usava os números naturais, né? Então esse aqui é o que a gente chama de conjunto N. Aí o conjunto N estrela, que a gente chama, é o mesmo conjunto aí, só que tira tira o zero. Não tem o zero, só tem o, né? E aí vai embora aí até infinito, tá? Então esse aqui é o conjunto dos números naturais. Depois existe um outro conjunto aí que a gente chama o conjunto Z, né? Que a gente chama do conjunto dos, aqui é o que eu estou chamando, né? Conjunto dos números naturais, e aqui é o conjunto dos números inteiros. Então números inteiros, que é o conjunto Z, ele é mesmo, ele engloba o N aí, mas ele tem os números negativos, tá? Então, por exemplo, ele tem lá menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e aí vai também embora, tá? Então aí já extrapola, já começa uma abstração aí daqueles números negativos que eu comentei. Putz, mas o que seria aqui que um índio falaria de um número negativo lá, ou uma pessoa da época da pré-história lá, tal, o que ele falaria, o que ele teria abstração no número negativo? Talvez ainda não. Mas aí depois você vê que hoje em dia, pô, o que é um número negativo? Pô, é só olhar minha conta no banco, né? Olhar a conta no banco, tá 100 reais, tem 200 reais, tá negativo. Então é uma... Mas aí eu tô falando números, no caso do número do conjunto Z, ele só toca números, ele engloba os números negativos, mas ele só fala em números inteiros, tá? Números inteiros. Então aqui nesse conjunto Z não tem os fracionários, os quebrados, né? Aí existe o número, o negócio que o que ele é no conjunto dos números que a gente chama aí, engloba os números fracionários, né? Mas ele que ele tem um nome meio estranho, é o número dos números racionais. Números racionais. Então aí ele é um número que ele é escrito da forma aqui, ó, x a sobre b. Então ele pode ser, os números racionais, eles podem ser escritos na forma de uma fração, sendo que o a
A e o B são diferentes de zero, certo? Então esse é o conjunto de números racionais. Então, por exemplo, se a gente for pensar, os números inteiros, eles também fazem parte do conjunto dos racionais, né? Porque, por exemplo, se eu pegar o 2, o 2 ele pode ser representado como sendo... vamos pegar um outro número, vai. O 2 aí eu vou repetir. Vamos pegar aqui, não, o 12, vai. O 12. O 12 ele pode ser escrito como sendo 24 dividido por 2, certo? Ele é a divisão de dois números, de uma fração, certo? Então um número inteiro ele também pode ser um derivado de uma fração, né? Então, se a gente for pensar, os números naturais eles estão aqui, né? Primeiro os números naturais, depois a gente tem os números inteiros, que é o conjunto Z, né? Que é um outro conjunto de números. Depois vai ter os conjuntos dos números racionais. Aí o que eles conseguem ser representados por uma fração, né? Uma fração. Então esse aqui é o conjunto dos números racionais, tá? Só que, pessoal, tem números que não dá para representar como... quer dizer, até tem, mas se eu pegar assim, por exemplo, o 2,5, o 2,5 é um número quebrado, ele é igual a 5 sobre 2, certo? Isso aí. Só que tem alguns números que não conseguem ser representados por uma fração. Se você, por exemplo, colocar na calculadora a raiz quadrada de 2, você vai ver lá que ela vai dar 1,41, não sei que números aí, mas os números não se repetem. Aí quando os números não se repetem, não tem uma periodicidade, então você não consegue escrever este número aqui como sendo uma fração, né? Esse número aqui não é escrito com fração. Por exemplo, se eu quero saber o número 0,666666 aí, infinitamente 6 aqui, ele é representado por uma fração. Depois, hoje não vamos estudar isso não, mas depois existe uma regrinha lá. Você pega o período, né? Porque o 6 vai se repetindo, você pega o 6 e divide por quantos números estão, quantos algarismos estão se repetindo. Então, é só o número 6 que está se repetindo. Então, você coloca um número 9 aqui, que é um 9 só, porque é um número só que está se repetindo. Então 9 sobre 6 é igual a 0,66666. Até se você simplificasse aqui a fração, né? Dividir isso aqui por 3, isso aqui por 2. Desculpa, isso aqui por 3, isso aqui por 3, né? Dividir em cima e embaixo por 3. Você não altera a fração, né? Então aqui vai dar 2 terços. Se você pegar na calculadora e pegar o 2 terços, ele vai dar esse número, 0,066666. Então significa que você pega um número que é um número racional, que ele pode ser escrito sob uma forma de fração. Depois a gente vai descobrir as regrinhas lá de como achar essa fração, mas isso aí é dízima periódica simples, composta. Depois a gente vê isso aí, se isso realmente cair no vestibular a gente vê, senão a gente nem vê. Mas, por exemplo, o raiz de 2 já não. O raiz de 2 não dá para escrever na forma de fração. Então não tem jeito. A gente tem isso aqui, a gente chama do número irracional. Então isso aqui, ó, conjunto dos números irracionais. Números irracionais. Racional. Não é que o número não entende, que o número é burro, que é animal. Não significa nada disso. Eu não sei nem por que botaram bem esses números, essa nomenclatura, mas números racionais são os que você pode escrever na forma de fração, e os números irracionais, por exemplo, o raiz de 3, o raiz de 2, né? Esse daqui é 1,41, um número todo quebrado. Esse daqui é 1,70 também quebrado. O número π também, o número π não se repete, é 3,14, 15, é um número irracional, certo? Não tem
O pi, aliás, pessoal, depois a gente vai ver em geometria, mas o pi foi uma grande sacada aí da geometria euclidiana, né? Que o pi ele é sempre a razão, se você tem uma circunferência, é ali a razão do comprimento com o diâmetro, né? Então se você, ou o comprimento ou o perímetro, né? Se você pegar o perímetro de uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, você pega isso daqui, ó, esse aqui é um diâmetro menor, esse aqui é um diâmetro maior. Mas eles sacaram lá que conforme se você cortar aqui e esticar esse fio, você cortar aqui e esticar, lógico que aqui vai ficar maior. Mas a razão entre o perímetro e o diâmetro, né? Porque o perímetro pezinho, aqui é um perímetro pezão, dividido por dzão. Sempre o pezão sobre dzão é igual ao pezinho sobre dzinho, né? Então existe uma... O pi não saiu do nada, sabe? Não é uma invenção, ele tem uma relação, é a divisão entre o comprimento de um fio, que é o comprimento da circunferência, com o diâmetro dessa circunferência. Você pega um diâmetro maior ainda e vai dar um comprimento maior ainda, e você dividir o comprimento pelo diâmetro vai dar π. Então é importante a gente saber isso aí. Então ele também é um número irracional. Então, pessoal, aqui teria um outro conjunto aqui, que seria o dos números irracionais. Só que aí, englobando tudo isso daí, existe uma coisa que a gente chama de números reais. Os números reais, esses sim são todos os números, tá? São os números, ele é o conjunto que engloba, ó, tanto os números naturais como os números do conjunto dos números inteiros, como o número dos racionais, dos irracionais, ele engloba tudo, certo? Então é bom a gente ter essa visão de conjunto, né? Porque a visão de conjunto é uma coisa, pô, olha, aqui eu tô aqui na minha cidade aqui, por exemplo, eu moro aqui em São José dos Campos, mas ó, São José dos Campos está dentro de São Paulo, né? São José dos Campos está aqui. Aí está São Paulo, aí está o Brasil, né? Aí está o Brasil, aí está a América do Sul, né? América do Sul, aí está a América, né? E aí vai, né? Aí estou no mundo, estou no planeta Terra. Essa noção de conjunto aí, depois vocês vão aprender também. Acho que é interessante vocês terem essa noção, tá? Tem bastante conteúdo hoje, pessoal, mas estou saindo só para dar um V0. Eu acho que essas coisas a gente precisa gastar mais tempo para ir conhecendo pouco a pouco as aplicações. Bom, eu acho que eu já vou apagar aqui isso, tá? Esse conceito de números, conjunto dos números é importante que vocês vejam já desde o início, porque a gente está operando números e a gente não sabe o que a gente está operando, né? Então é importante saber o que pode ser. Na verdade existe uma outra coisa, mas não cai no vestibular. Existe uma coisa que se chama números complexos, que não é número... E aí existe isso, como não vai cair no vestibular, não vai entrar, mas quem for fazer da área de exatas, engenharia ou coisas assim, você vai usar números complexos também, que é uma outra categoria de números aí que eu não vou tocar agora, tá? Bom, vamos lá. Dando uma revisão geral. Depois a gente vai... que mais? Eu preciso explicar para vocês. Deixa eu ver aqui o que precisa falar. Bom, tem umas coisas já de fatores, de potência. Talvez não entre em potência ainda hoje não, senão vai ficar muito material, né? Deixa eu só dar uma consultada aqui, pessoal, o material que eu passei para vocês. Aqui tem um monte de operações, né? E tem umas coisas aqui que eu acho que é legal saber já, sabe? Que é o seguinte, uma outra coisa que é legal saber é
quando você começa a fazer multiplicação e divisão, por exemplo, olha, 3 mais 2, bom, beleza, né? 3 mais 2 igual a 5, tal. Isso aí a soma tem uma certa facilidade. Se eu, por exemplo, pegar o 3 vezes 2, opa, 3 vezes 2 dá 6, certo? É da tabuada lá. Por enquanto tá simples também, certo? Só que aí quando eu começo a fazer operações de multiplicação e divisão com números de sinais diferentes, então é o seguinte, olha, por exemplo, se eu estou fazendo um número 3 vezes menos 2, opa, aí começa a complicar um pouco aí. 3 vezes menos 2, o que seria o 3 vezes menos 2? Seria o seguinte, seria como se eu tivesse o menos 2 multiplicado 3 vezes ele mesmo, sabe? Então, 3 vezes o menos 2, ó, o que seria o 3 vezes 2? Vamos simplificar, vamos pegar primeiro o positivo aqui, que é mais intuitivo. O que é o 3 vezes 2? Eu tenho o 2 aqui, certo? Duas pedrinhas, 3 vezes elas, certo? Ó, eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então eu tenho um conjunto de duas pedrinhas, 3 conjuntos de... Isso aqui quer dizer que eu estou tendo 3 conjuntos de duas pedrinhas. Por isso que 3 vezes 2, se você for somar tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui é igual a 6, certo? É isso que quer dizer, tá? Aqui eu não falei, né? Mas é óbvio que aqui eram 3 pedrinhas, aqui eram 2 pedrinhas, e aqui deu 5 pedrinhas, certo? Pessoal, às vezes, se a gente não está familiarizado, vai fazendo por partezinhas, tá? 3 mais 2 eu estou somando pedrinhas, grãozinhos. 3 vezes 2 eu tenho 3 conjuntos de duas pedrinhas. Consequentemente eu tenho 6 pedrinhas, certo? Esse daqui, pessoal, é que aí a prática já vai dando o negócio, né? Isso aqui também poderia ser escrito, né? Esse 3 vezes 2, ele poderia ter sido escrito como 3 vezes o 2, né? O 2 o 2 mais 2 mais 2 igual a 6, certo? Aqui, pessoal, eu cometi um erro, por isso que é até bom a gente 3 vezes 2 não é 2 vezes 2 negócio, não. Esse menos, esse aí que eu estou te falando aí, que daria 3 vezes o menos 2, seria esse aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo. Aí sim que daria isso que eu falei antes ali, falei erradamente ali antes, certo? Aí você iria multiplicar o menos 2 três vezes, ele vezes ele 3 vezes, certo? Aqui daria mais 4 vezes menos 2, é isso que eu quero chegar, a regra dos sinais. Aqui eu vou te falar que isso aqui é igual a menos 8, tá? Qual é a regra de sinais da soma e da multiplicação e divisão? É isso que eu quero te dizer, olha, quando mais aqui é 3 positivo e o 2 é negativo, a regra é a seguinte: mais vezes menos é igual a menos. Menos vezes mais é igual a menos. Mais vezes mais é igual a mais. E menos vezes menos é igual a mais. É isso aqui que vocês precisam saber. É a regra da multiplicação e vale também para divisão, tá? Eu não escrevo... Bom, vou até escrever aqui só para vocês, né? Se eu estou pegando, dividindo um negócio... Aqui quando eu quero... Estou falando pontinho aqui... eu estou querendo dizer que é uma multiplicação, tá? Multiplicação de um número positivo com um número negativo. Aqui é um número negativo multiplicado por um número positivo. Aqui são 2 números positivos multiplicados. Aqui é 2 números negativos multiplicados. A divisão dá a mesma coisa, tá? Só muda a
coisa aqui, mas é... Opa! Então aqui dá negativo, desculpa, aqui dá positivo, aqui dá negativo e aqui dá negativo. O que eu quero dizer com isso aqui? Pode parecer, a regra dos sinais aqui pode parecer meio confusa, né, veja? Para quem tá... Quem tá um pouco afastado aí da matemática, fala... O que eu quero te dizer é o seguinte, ó, quando estou multiplicando 3 com o 2, o 3 é positivo e o 2 é negativo. Portanto, os sinais são diferentes. Aí é o que fala a regra dos sinais? Sinais iguais, se os sinais são iguais, vai dar positivo. Tá? Vou até escrever aqui. Positivo. Se os sinais são diferentes, vai dar o quê? Vai dar negativo, tá? Então é isso que vocês precisam gravar, pessoal. Vocês pensam, então aqui que é, os sinais são diferentes, é mais e menos, então vai dar menos. Porque sinais diferentes dá menos. Então primeiro eu multiplico os sinais, que dá menos, e depois eu multiplico o número, 2 vezes 3, tabuada, 6. Por entanto deu menos 6, tá, pessoal? Se eu tivesse, por exemplo, o menos 3 multiplicado por menos 2, opa, aí deu diferente, certo? Porque o menos 3 é negativo e o menos 2 é negativo. Então, dois negativos vai dar um positivo. Aí eu multiplico depois os números. 3 vezes 2 dá 6, certo? Então, primeiro você multiplica os sinais, depois eu multiplico o número. Se eu tiver, por exemplo, menos 3 vezes mais 2, o que vai dar? Aqui está subentendido um maisinho, quando não tem nada é mais, tá? Então, menos com mais vai dar menos. 3 vezes 2, 6. Então é a mesma coisa, ó. Mais 3 vezes menos 2 deu menos 6. Menos 3 vezes mais 2 também dá menos 6, tá? Então, sinais diferentes dá negativo. Sinais iguais dá positivo. E aí, finalmente, né, se eu tivesse o menos 3 vezes o menos 2, sinais iguais, vai dar positivo. Então, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, tá? Então, pessoal, isso aqui vale tanto para multiplicação como para divisão, tá? Não estou fazendo aqui, mas, por exemplo, mais 6 dividido por menos 2, divide os sinais, vai dar negativo. Depois divide o número, dá 3, menos 3. Se eu tivesse menos 6 dividido por menos 2, o que daria? Primeiros sinais iguais, então dá positivo. 6 dividido por 2 dá 3. Opa, deu positivo. Vale a mesma convenção aqui por as regras de sinais, vale tanto para multiplicação como para divisão. Então isso aí é importante vocês saberem e tocar a vida com isso, certo? Que mais, pessoal? Vamos lá. Deu a regra dos sinais, Bom, a gente tá... acho que valia a pena aqui, pessoal, eu comentar um pouquinho sobre as frações, sabe? Fração é um negócio que talvez não seja... muita gente não esteja familiarizada, porque a gente já comentou lá sobre os números os números racionais, né? E os números racionais é aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Mas aí, pô, o que é a fração? Tem simplificação de fração, não sei o que, né? O que será esse mundo da fração, né? E um conceito que é legal de vocês saberem, pessoal, é que as frações, elas podem ser representadas aí, eu gosto de representar as frações no início por uma pizza, né? Porque a pizza, além da fome, né? Então, antes do jantar aí. Mas por exemplo, ó, se eu pegar aqui uma pizza e vou tentar representar
a pizza, a fração por uma pizza, né? Por exemplo, o que seria o meio? Quando eu falo, eu vou lá na pizzaria e peço lá meio calabresa e meio mussarela lá, né? Então é metade da pizza de um jeito, metade do outro, né? Então, minha caneta aqui não tá meio úmida aqui, não tá escrevendo legal. Deixa eu repetir aqui. Então, o que eu vou... Oi, o que tá precisando? Então, vou pegar aqui a... Espera só um minutinho aqui. Eu já resolvo aqui, vamos lá. Que caixa que eu sei. Essas caixas de sapato aí. Isso. Então assim, por exemplo, a pizza, vou representar aqui o disco, certo? O disco de pizza. Não está escrevendo bem, hein? Essa caneta acabou. Então vamos lá. Agora ficou bom. Ó, tem um disco de pizza. Se eu pegar lá meio mussarela e meio calabresa, pô, dividir a pizza na metade, certo? Então, por exemplo, eu só gosto de mussarela, porque aqui é mussarela, aqui é calabresa, eu só gosto de um sabor só. Então, eu gosto de mussarela, eu vou lá e como a parte de mussarela. Eu comi, ó, a pizza, ela tinha duas partes, certo? Isso aqui é a parte total da pizza, são duas partes. Eu dividi a pizza em duas partes. E eu comi toda a parte de mussarela, então eu comi metade da pizza. Isso aqui é o que eu comi e isso aqui é o total, certo? Isso aqui é o total e isso aqui é o que eu comi, vai. Só para dar um exemplo aí. Então, comi meio, é uma fração, certo? Mas olha, pessoal, eu poderia ter feito o seguinte, ó. Ter cortado essa pizza em 4 partes. Mas é a mesma coisa, esse lado aqui é mussarela, esse lado aqui é calabresa. E eu comi no almoço isso daqui e na janta isso aqui, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Eu comi 2 pedaços de pizza, 2 pedaços, porque ela foi cortada em 4 pedaços, certo? Então o total dessa pizza aqui é 4 pedaços. Mas assim, se você for pensar na noção de todo, é o mesmo todo, certo? Esse aqui era o todo, foi dividido em 2 partes, aqui o todo foi dividido em 4 partes, certo? Então vamos tentar, assim, tentar colocar uma coisa mais prática, uma coisa um pouco mais abstrata, certo? Então, eu dividi a pizza em 4 partes, comi 2. É a mesma coisa, ó, comi, e isso aqui é o total, certo? Mas olha aí, pessoal, isso aqui é tudo bem, que eu comi no almoço, isso aqui na janta. É que eu comi, fui comer o gulosão lá, eu comi tudo na janta, certo? Mas assim, em termos matemáticos, eu comi a mesma coisa, porque a área dessas duas fatias é igual a essa daqui, certo? Então, por isso que a gente pode simplificar. Se eu tenho 2 dividido por 4 e dividir em cima por 2, dividir em cima por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, olha, o 2 quartos e o 1 meio é a mesma coisa, certo? Matematicamente falando, é muito comum a gente usar essa operação aí. Porque a matemática, ela sempre... você não pode alterar um número. Mas se você pegar um número, por exemplo, um número... a fração, né? 3 quintos. E multiplicar a parte de cima por 2 e a parte de baixo por 2, né? Aliás, isso daqui é o numerador. Isso daqui é o denominador, certo? Denominador. Então, se eu multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 10. Então, 6 décimos e 3 quintos é a mesma coisa, certo? E, inclusive, a gente depois pode até fazer essas... fazer as analogias lá, né? Se eu pegar uma pizza e dividir, deixa eu ver aqui, aqui e aqui,
Quantos pedaços deu? 1, 2, 3, 4, deu 8 pedaços, certo? Suponhamos aqui que eu comi 2 pedaços aqui, então a pizza tinha 8 pedaços e eu comi 2, certo? Isso aí, pessoal, é a mesma coisa que eu pegar uma pizza e dividir em 4, certo? E comer toda essa parte aqui, ó. No fundo, em área, eu tô comendo a mesma coisa, certo? Eu comi um pedaço aqui de maior, né? Que vale por 2 desse daqui. Então eu comi um de 4 pedaços. E é a mesma coisa que de comer 2 pedaços menores de 8 pedaços, certo? Então dá na mesma. Então isso aqui é uma equivalência, certo? 2/8, ele é equivalente a 1/4. É o equivalente, posso dizer até que é igual, tá? Só para não causar dúvida. Ele é igual. É uma questão só de formulação, certo? Então é interessante. Por que isso daqui é igual? Porque isso daqui, olha, esse pedaço aqui, ó, eu comi 2/8, certo? Comi 2 pedaços de 8 pedaços. Mas isso daqui, ele vale uma fatia só, é 1/8, certo? E a outra fatia é 1/8 também. Se eu somar esses dois aqui, 1/8 com 1/8, depois a gente vai ver isso daí, né? Quando eu tenho somando duas frações com o mesmo denominador, né? As pessoas falam, nós temos um denominador comum, né? Nós temos algo em comum aí, né? Então a gente deve procurar as coisas comuns. Aqui no caso aí a fração, o que ela tem aqui em comum é o denominador. Se ela tem o denominador igual, basta eu somar o numerador, certo? Eu somo o numerador. Então é assim. Eu acho que não vai dar tempo a gente ver isso com calma não hoje, mas existe uma coisa muito importante da parte de frações, que é somar frações de denominador diferente, né? Por exemplo, vamos primeiro para um que seja igual, ó. 3/5 mais 2/5, ó, o denominador é igual, opa, só somar o numerador. Então vai dar 5/5, que é igual a 1, né? Eu divido em cima e embaixo por 5, vai dar 1/1, que é 1. Mas olha, pessoal, e se fosse uma conta diferente? Se fosse 3/5 menos 2/3? Pô, agora complicou, hein? Porque eu poderia até tentar desenhar as pizzas, ó, que eu tenho uma pizza com 5 fatias e comi 3, a outra eu tenho uma pizza com 3 fatias e comi 2, e tentar fazer lá um negócio, mas aí fica... Pra gente fazer isso aqui, existe uma coisa aí que a gente vai ter que aprender, que é eu tenho que fazer, no caso da redação, o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, a gente vai aprender, hoje acho que não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente vê isso daí. O mínimo múltiplo comum, ele é um número que ele é múltiplo tanto de 5 como de 3, mas ele é o menor número possível. Se a gente for pensar, quais os números que são múltiplos de 5 e de 3 ao mesmo tempo? Por exemplo, eu sei aqui de cabeça que o 15 ele é múltiplo de 5 e de 3. O 30 ele é múltiplo de 5 e de 3. 45 é um número múltiplo de 5 e de 3. O que quer dizer números de 5 e 3? Significa que o 15 ele é divisível por 5 e é divisível por 3. 15 dividido por 5 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então eles são divisíveis. Esse número aqui é um múltiplo. Para ser múltiplo ele precisa ser divisível por esses daqui. O 30 é divisível por 5, o 30 é divisível por 3. 30 dividido por 5 dá 6, 30 dividido por 3 dá 10. Mas o menor, e assim por diante, tem um monte de números aí que são divisíveis. Mas o menor deles é o 15. Então o mínimo múltiplo comum entre 5 e 3 é 15. E aí a regrinha é a seguinte: você pega descobre o mínimo múltiplo comum, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Com mais calma. Você vê entre 5 e o 3 qual é o mínimo múltiplo comum, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É sempre a regrinha assim. Então você pega o 15, divide por 5,
dá 3. 3 vezes 3 multiplica pelo de cima. 3 vezes 3, que é o resultado, deu 3. Aí o resultado você multiplica pelo de cima. Então 3 vezes 3 dá 9. Tá? 15 dividido por 3, dá 5. 5 vezes 2, o resultado deu 5. Aí você multiplica pelo de cima. 5 vezes 2 dá 10. Vai dar menos 10. Olha só que coisa curiosa. O 3 quintos ele é maior do que... Desculpa, o 2 terços ele é maior do que o 3 quintos. Por isso que vai dar um número negativo. Vai dar menos 1 sobre 15. Tá? Essa é a resposta dessa subtração. Mas tudo isso porque eu descobri um mínimo múltiplo comum. Que é esse cara aqui. Mínimo múltiplo comum. Tá? A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula. Tanto o mínimo múltiplo comum, vou até escrever, mínimo múltiplo comum. Existem várias coisas aí, existem até exercícios no vestibular que não pede para calcular diretamente o mínimo múltiplo comum, mas ele usa esse conceito do mínimo múltiplo comum. Então é importante você saber. E existe também um negócio que a gente vai ver na próxima aula, depois, que é o MDC, que é o máximo divisor comum. Tem as suas aplicações, depois a gente vai ver, para a aula não ficar muito extensa, a gente vê na próxima aí, tá? É muita informação, mas eu tô dando aos pouquinhos uma forma de vocês irem acompanhando, tá? O que é o que é o conceito de fração, o que é o conceito de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. E tem um conceito assim que aí eu acho que eu vou falar sobre ele hoje, mas para você calcular o máximo divisor comum, o mínimo comum, você precisa ter um conceito antes que eu não comentei aqui. Eu vou comentar, mas aí eu acabo a aula e depois na próxima aula eu vou deixar tudo gravado, tá? E vocês vão usando aí, vão fazendo pergunta aí, por favor. Vocês assistem a aula gravada, depois quem assiste ao vivo e depois também tem dúvida, não consegue resolver e tal, me pergunta. Vamos usar o canal do Classroom lá para dar essa noção, tá? Uma coisa que para você saber mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, um conceito básico que você tem que ter antes é o conceito de número primo. O que é esse negócio de número primo? Não sei se vocês lembram disso. Mas o número primo não são todos os números. O que tem a característica do número primo? O número primo ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Essa é a característica dos números primos. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, o número 1, o número 2 é divisível só por ele e pelo... Eu estou falando divisível, eu estou falando só em naturais, tá? Números naturais aqui, né? Que o primo ele está dentro aqui ele pertence ao conjunto dos números naturais, então é só os números positivos, tá? É uma definição. Então o número primo, ele é divisível, o 1 é divisível só por ele mesmo e por 1, né, que é ele mesmo, né? O 2, o 3, o 5, o 7, estou falando tudo números primos, tá? O 11, tudo isso aí é número primo. Pô, mas pessoal, por que o número 4 não é número primo? O 4, isso aqui é os primos, tá? Primos. Por que eu estou falando que os números primos são esses caras aí? Os números primos, porque eles obedecem esta regra aqui, ó. É dividir número primo. Escrevi um D aqui a mais. Número primo. O que é um número primo? Número primo, ele é divisível, é um número, né? Número que
é divisível por 1 e por ele mesmo. Somente, tá? Que somente. Essa palavra aqui que eu acho que é importante na definição do número primo. Ele é somente é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ó, o 1 é divisível só por 1 e por ele mesmo. E ele mesmo é 1. O 2 é só divisível por 2 e por 1. O 3 é só divisível por 3 e por 1. O 5 é divisível só por 5 e por 1. O 7 é divisível só por 7 e por 1. O 11 é divisível só por 11 e por 1. O 13 é divisível só por 13 e por 1. Então você vê que é só por ele mesmo e por 1. O 4 não é, né? O 4 ele é divisível também por 2. Quando eu falo divisível, é quando você divide e dá um número inteiro, certo? 4 dividido por 2 dá 2. Então, o 4 ele é divisível por 2, por 1 e por ele mesmo. Então, já não é primo, certo? O 6, por exemplo, é divisível por 2 também, dá 3, certo? Então, o 6 é divisível por 6, por 3, por 2 e por 1. Então, o 6 não é primo, porque tem um monte de outros números além dele mesmo e do 1, certo? E, então, quando é divisível, eu estou falando que divide e dá um número inteiro, certo? Então não basta ser divisível e dar um número quebrado, né? O 7 dividido por 2, dá 3,5. Ah, professor, mas isso aqui não vale, isso aqui deu um número quebrado, certo? Ele deu uma conta 3,5, mas é uma conta quebrada. Aqui quando eu chamo divisível, tem que ser um divisível dando um número inteiro, certo? Então é isso que é o conceito de número primo. Puxa, isso daí é super importante, os números primos, bicho. Os números primos são muito importantes. É uma coisa meio abstrata da matemática, né? Mas ela tem aplicações, inclusive outro dia eu estava lendo umas coisas assim muito, muito interessantes, sabe? E o número primo, porque ele não tem regra, né? Olha, você tenta fazer uma regra. Quais são os números pares? Números pares é fácil. Eles são múltiplos de 2, certo? Então, o que é? 2, 4, 6, 8, o 10. Vai pulando de 2 em 2, certo? Os números ímpares também é fácil de você fazer uma regra. É o 1, o 3, o 5, o 7, né? Eles vão pulando de 2 em 2 também. Então, aqui é uma regra aí do 2n aqui, né? E aqui a regra do 2n mais 1. Alguns matemáticos fazem assim. Então dá para você, digamos assim, escrever uma forma geral do número par e do número ímpar, tá? Agora do número primo, pessoal, não existe uma fórmula, porque os números ímpares vão pulando aleatoriamente. Então aqui, ó, 17 é primo, 19 é primo, 21 é primo. É pela experiência que eu sei, mas você teria que fazer essa continha para você ver se ele é primo, dividir o número por todos os números anteriores. Por exemplo, o 17, eu preciso ir testando. Ele é divisível divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, e por qual deles dá um número inteiro? Só vai dar um número inteiro se você pegar o 17, dividir pelo 17 e dividir por 1. Porque 17 dividido por 17 dá 1 e 17 dividido por 1 dá 17. O resto, se você pegar o 17 e dividir por qualquer número anterior a ele, dá um número quebrado, então não vale. Então ele não é. Então aí ele é primo por ter essa característica de ser divisível só por 1 e por ele mesmo. Mas, como eu te falei, tem números aqui, o 4, o 6, o 8, que são, além de divisíveis por ele mesmo e por 1, existem outros números que ele é também divisível, então ele não é primo. E, puxa vida, na hora que você for fazer o mínimo múltiplo comum e o máximo, por exemplo, na hora que você for fazer o máximo divisor comum, você vai fazer uma regrinha, depois vocês vão ver lá, eu quero saber o mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 10, por exemplo. Daí você vai colocar os números primos aqui. Aí separa 2, 5 e 10. Ele é divisível por 2, dá 1, dá 5, dá 5.
Por 2 dá de novo? Não, não dá. Por 3 não. Eu vou passando os números primos aqui. Ah, por 5 dá 1. Aí eu calculo, sabe? O mínimo muito comum é 2 vezes 5 dá 10, entendeu? Porque eu multiplico esses dois. Mas eu tenho que saber primeiro quais são os números primos, porque senão eu não sei fazer o MMC. Se eu não souber o que é um número primo. E o número primo são esses caras aqui, estou mostrando para vocês. E o número primo, ele não tem uma regra. Olha, daqui este tá tudo colado, né? 1, 2, 3, tudo primo. O 4 não é, pulou o 4. Aqui pulou o 6. Aí daqui pulou o 8, o 9 e o 10. Pô, não tem uma regra, né? Não tem. Às vezes tem um buraco maior, aqui tem um buraco menor, aqui entre 11 e o 13 só falta o 12, que não é primo. Aqui falta o 13, 14, o 15, o 16. Então não tem uma regra para o número primo. E às vezes tem até uma curiosidade que andei lendo, existe um negócio que é os bitcoins lá, né? Nos negócios lá da aplicação, eles dizem um negócio que é minerar os bitcoins. Aí os caras que fazem os negócios dos bitcoins, eles dão um prêmio, sabe? Botam um negócio lá para um desafio de matemática e paga. Se você achar a resposta do negócio, você pode ficar rico, entendeu? E desde que você descubra a fórmula matemática lá. E puxa lá na internet, lá, minerar bitcoins e tal, tem uns desafios lá, coisas lá de... Mas uma coisa, por que os números primos são tão importantes? Que ele é usado hoje em dia muito na internet para criptografia. Não sei se alguém já ouviu falar disso, mas criptografia, você tem uma sequência de números lá e você criptografa e você não consegue descobrir uma regra, né, para ele. Então, se você descobrisse a regra da criptografia, você, digamos assim, você desvendaria a senha de uma pessoa, a senha do banco, a senha do negócio. Mas aquilo lá está tudo criptografado. Então tem uma regra matemática que você entra com um número lá e ele sai um número totalmente... transmite um número totalmente bagunçado lá que o cara que está querendo interceptar lá para ver a tua senha não vai conseguir saber porque o negócio está criptografado por um algoritmo todo maluco, né? E uma das coisas que eles usam nesses algoritmos aí são os números primos, porque ele é muito difícil de você decodificar uma coisa assim, né? Andei lendo, eu não conheço bem, talvez vocês conheçam alguém aí que faça ciência da computação e tal, mas é uma coisa bem interessante. Eles usam esse negócio em criptografar informações, né? Então, se você sabe um código, porque, por exemplo, o CPF lá, coloca o CPF e depois no final tem 2 dígitos no CPF, certo? O meu, por exemplo, é 65. Esse 65 é um número, é um dígitos verificadores desses números que você digitou antes. Então, se você vai lá e bota um número aleatório lá, a combinação deles não dá 65. Então, o CPF foi digitado errado, né? Dá para você saber que o CPF os dígitos verificadores não conferem com o negócio lá. E tem muita coisa na computação, na transmissão de sinais lá que você faz um bit de paridade lá, você transmite um pacote de dados lá, tá com um monte de bits lá, e depois tem um bit lá que é o bit verificador, né? E então tem umas regrinhas, tem os algoritmos e tal. Agora na criptografia eles botam uma coisa extremamente complicada, você não consegue entender da onde que saíram aquelas informações, né? Bom, pessoal, acho que eu já falei bastante, a gente avançou muito. Eu estou passando aí o material aí no Classroom, dá uma olhada, começa a fazer exercício, pergunta para mim e a gente vai ver, ó, que eu passei muita informação. Vamos aproveitar que tem mais tempo aí pro Enem, não vai ser que nem a correria da turma passada lá, que a gente viu tudo em cima da hora e você não consegue pular um degrau do primeiro degrau para o 10º degrau de uma escada, certo? Você tem que ir passo a passo subindo a escada. E isso daqui é o básico da primeiro degrau, ou seja, aritmética, esses conceitos aí, número primo, MDC, MMC, que a gente ainda não viu, mas vai ver.
as operações, precisa saber, pessoal, não deixa acumular, tá? Então usa a gente aí para pergunta pra gente esclarecer para vocês, tá bom? Eu tô terminando a aula aí eu espero que vocês aproveitem bastante e por favor, por favor me mandem as dúvidas, tá bom? Beleza, pessoal, obrigado aí.